Graça e paz. Eu sou Cíntia e é uma satisfação ter você, mulher, conosco, mais ainda nessa hora, para que pudéssemos juntas aprender um pouco mais das Escrituras. Este é o nosso quarto encontro e os nossos estudos, eles têm se baseado no livro de Tito, capítulo 2, dos versos de 3 a 5, onde abordamos cada qualificação ou expressão do texto, exemplificando através de uma mulher da Bíblia. Nós vamos, então, aproveitar esse momento e eu convido você para já abrir o livro aí de Tito, capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura dos versos de 3 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Observe que aí no verso 3, uma das primeiras qualificações se refere a quanto às mulheres idosas. E aqui a palavra idosas não necessariamente significa a idade cronológica, e sim a caminhada e a maturidade espiritual dessa mulher. O que também uma coisa não isenta a outra. Podemos, assim, perceber de forma maravilhosa em um dos nossos estudos, onde nós exemplificamos através da vida de Ruth e também de Noemi. Pois bem, outra qualificação que nós já também mencionamos está aí no verso 3, quando fala assim, que sejam sérias em seu proceder. E a mulher pela qual nós exemplificamos e fizemos a exposição bíblica foi Ana, a fiel testemunha do Senhor Jesus. Ana que amava ao Senhor, Ana que adorava ao Senhor, Ana que anunciava o Senhor. Ana, apesar de ser uma viúva de 84 anos, ela já tinha todo o seu costume, apesar de não ter tido uma vida tão fácil assim, porque a palavra de Deus diz que ela era viúva, né? Era uma mulher que vivia bastante sozinha, mas ela amava, ela adorava e ela anunciava ao Senhor. Uma outra qualificação, e esse foi o nosso primeiro estudo, pelo qual nós nos referimos, está aí no verso 5, quando diz assim, a serem sensatas. Sensata, a ideia de prudência, né? E para isso nós exemplificamos com a vida da nossa querida Abigail, que apesar de não viver também dias muito fáceis, porque era casada com um homem chamado Nabal, que literalmente significa louco, e quando o rei Davi solicitou ajuda a Nabal, ele o recusou. Davi ficou então furioso e disse que não ia ficar ninguém ali, ia matar todo mundo. E quando essa notícia chegou até a vida, até ao conhecimento de Abigail, ela rapidamente, mais do que depressa, apesar dos tempos, veja bem, não ter celular, não ter as mídias que nós temos hoje, as facilidades que nós temos, né? Geladeira, micro-ondas, enfim, ela aprontou todo o banquete para 600 homens, imagino que bem famintos, porque vinham de guerra, né? E assim pôde apaziguar com aquela prudência, daquela forma maravilhosa que o Senhor de fato lhe concedeu naquele momento, para que assim nós pudéssemos também aprender com ela e sermos mulheres prudentes, né? Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós poderemos aprender sobre essa outra qualificação que nós não devemos ter, que está aí no verso 3. Não caluniadoras. E nós vamos reportar para a vida de Jezabel. Não perca na próxima semana. Mas hoje nós queremos nos deter à expressão que ainda está aí no verso 3. Veja comigo aí na sua Bíblia. Não escravizadas a muito vinho. O que significa essa expressão, escravizadas? Literalmente se refere a uma pessoa que é subserviente, ou seja, sujeita a um vício, né? E quando a gente fala em vício, talvez você possa pensar assim,
Mas vício, ainda bem que isso não é comigo, porque eu não tenho nenhum vício. Eu não mato, eu não roubo, eu não sou dependente de drogas, né? Normalmente, o nosso cérebro nos reporta a essas coisas. Mas eu queria dizer para você que o vício é tudo aquilo que provoca destruição ou dependência. E de que é algo pecaminoso que precisa literalmente ser extinguido, abandonado da minha vida e da sua vida, querida mulher. E como é que nós vamos eliminar algo que nos faz ser escravos? Aí nós nos lembramos da palavra do Senhor, das próprias palavras de Jesus, o nosso amado mestre, que diz lá em João, capítulo 8, verso 36, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus nos liberta. A graça de Deus, quando chega até nós, nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser livres para cultuar o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Então, com isso, nós queremos exemplificar essa qualificação de hoje, né, que está em título, não escravizadas a muito vinho, com a vida de uma mulher que talvez você nunca tenha ouvido falar, ou que talvez você já tenha ouvido falar, mas não simpatizou muito, porque ela era uma mulher que não tinha muitas coisas boas para deixar para nós inicialmente, pelo seu bom proceder, que se chama Raabe. Você conhece o que da vida de Raabe? Como é que vai, de fato, o seu conhecimento? Ou você talvez pense assim, mas por que falar de Raabe? Então, eu gostaria de convidar você para que abrisse aí a palavra do Senhor, para que nós pudéssemos fazer a leitura, que está lá no livro de Josué, capítulo 2. Nós vamos ler do versos 1 até o verso 24. O que é que nos diz aí as Sagradas Escrituras? Nos diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem do eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também que o fizestes os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e também da minha mãe, como também dos meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes
esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhe: Ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá por 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em sua casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família do teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata na sua janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os achavam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Olha que maravilha de texto. Para nós entendermos um pouquinho, nós vamos fazer um pequeno pano de fundo para que a gente se situe e observe esse contexto. O que sabemos então sobre Raabe? O nome Raabe no hebraico significa insolente, largo, ou talvez para o nosso vocabulário ficar mais ainda fácil, atrevida, né? Pense você num diálogo de 2 homens tendo com uma mulher cujo nome no seu original significa atrevida. Raabe morava ou habitava junto ao muro de Jericó, lá no subúrbio, né? E como é que ela era conhecida? Raabe, inicialmente, é conhecida como a prostituta. A palavra de Deus faz questão de não esconder essa verdade bíblica. A sua vida pregressa era totalmente impura, gravemente manchada da mais devassa moralidade, se você nem conheça alguém assim, né? Certamente ela era benquista por muita gente. Não apenas uma prostituta, mas muitos teólogos até nos levam a entender que talvez fosse a dona do próprio bordel, né? Uma cafetã. Imagina aqui que contexto e que tipo de mulher nós estamos e vamos aprender. Calma, não precisa se desesperar, porque você pode dizer assim, mas o que é que nós vamos aprender com ela? Calma, inicialmente nós estamos falando de Raabe, a prostituta. Possivelmente ela poderia ter aliciado muitos adolescentes, quem sabe até desvirginado muitos meninos, né? Foi amante certamente de muitos homens casados, destruindo, fazendo uma total devastação naquele lugar, destruindo lares e famílias. Uma mulher miserável. Uma mulher que talvez nem eu e você pudesse nem olhar e muito menos querer intimidade ou ser amiga. Raabe era destruidora de lares, vendedora do corpo, sedutora de homens, satisfazendo assim os próprios desejos e prazeres carnais. Você não acha que essa mulher deveria morrer com as demais pessoas ali daquele lugar? Talvez você pense assim, se você não for cristão, talvez você pode dizer assim, olha, eu não julgo ninguém, eu não vou trazer o meu pensamento aqui, porque quem é que não tem os seus erros? Talvez você pense assim, porque talvez você também tenha outros tipos de... seja escravizado por outros pecados também que nos acometem no nosso dia a dia. Mas se você é uma mulher cristã, uma pessoa cristã, talvez você possa dizer assim, eu não queria Raabe como membro da minha igreja. Por que eu falo isso? Porque normalmente nós cristãs, nosso DNA é legalista.
A lei está totalmente escrita e encravada no nosso coração. Conhecemos muito mais da lei do que da graça de Deus. E desta nós ficamos maravilhadas. Mas a lei, que nem nós conseguimos cumprir, nenhuma de nós tem condição de cumprir, nós só entendemos isso e ela foi cumprida através de Cristo Jesus, mas muitas vezes os nossos dedos apontam para aqueles que ainda estão escravizadas pelo pecado. No caso aqui de Raabe, a sua escravidão era totalmente sexual. Pois bem, aí você pode perguntar, tá bom, Cíntia, até aqui eu entendi. Agora eu vou fazer outra pergunta sobre o texto. O que é que dois crentes, dois homens de Deus, foi fazer na casa de Raabe? Imagine, com tantas casas para eles irem, por que esses espias pararam ali? Ora, normalmente porque era o lugar mais seguro, de total aceitação de qualquer homem ou estranho que aparecesse por ali. Afinal de contas, a casa de Raabe, né, o prostíbulo de Raabe, era um lugar onde todos os homens perversos, que também se entregavam aos desejos sexuais ou à devassidão, por ali passavam. E então ela recebeu aqueles homens. Mas naquela noite não havia chegado para Raabe, isso é importante nós falarmos, dois clientes, podemos dizer assim, como era de costume ela receber. Pelo contrário, eram dois anjos, dois servos de Deus. E a partir daí, nós vemos então a transbordante graça de Deus na vida dessa mulher. Imagine a superabundante graça de Deus adentrando literalmente na casa desta mulher. Depois você pode ler lá o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Mas o que nós queremos enfatizar é dizer que não foi Raabe que foi até o acampamento de Israel, mas foi Israel que foi até aquele lugar através da vida desses dois homens. E aí você observa que a vida de Raabe começa a ter uma outra dimensão. Essa mulher que era estrangeira ouviu falar sobre o Deus da salvação. E no texto ali dos versos 9 a 13, nos diz que ela literalmente fala ali a palavra Iavé, o próprio nome do Senhor. Seus feitos gloriosos, ela ouviu falar. Ela diz, nós temos ouvido falar que esse Deus de vocês aí já os abençoou através do Mar Vermelho, né? Já operou milagres. Ela ficou impressionada com o Deus de Israel. Ela ficou assim quebrantada. É certo que ficou com medo também, mas ela pediu para aqueles homens, servos do Senhor, uma coisa fundamental: pediu misericórdia, pediu ajuda, pediu salvação, não apenas para ela, mas para toda a sua família. E os espias, então, ficaram ali hospedados em sua casa. Com essa atitude, foi considerada, então, uma fé verdadeira. E isso nos relata lá o livro de Hebreus, inclusive quando Raabe entra na genealogia, né, como uma mulher de fé. A fé dela passou a ser não apenas professada publicamente, porque ela diz, olha, o vosso Deus é Deus em cima nos céus e também ali embaixo na terra. Raabe, minha querida mulher, encontrou graça. Você sabe o que é graça? Graça de Deus. Graça significa favor imerecido. A graça do Senhor Jesus superabundou na vida daquela mulher e no meio do povo de Deus. Raabe não tinha marido, observe qual era a profissão dela, né? Raabe não tinha filhos, mas a partir do momento que essa superabundante graça de Deus chegou na vida dela, Raabe casou-se e se tornou uma mulher honesta, sensata, prudente, séria em seu proceder. E aí talvez dê um nó na sua cabeça. Como assim? Não pode. Pode. A vida de Raabe, o título de Raabe agora, a partir dessa regeneração, dessa adoção, dessa justificação, dessa superabundante graça de Deus na vida dela, muda de título completamente. Inicialmente, você pode se recordar aí, Raabe, a prostituta. Agora, Raabe, a justificada. Assim como eu e você também fomos justificados através e mediante unicamente
por Cristo Jesus. Isso não é por obras, para que ninguém se glorie. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então Raabe casou-se com Salmão, gerou Boaz, que se tornou um homem temente a Deus. E aí você pode lembrar, se você nos acompanhou através dos estudos, que Boaz foi o Goel, o resgatador na vida de Ruth, que foi uma outra mulher que nós já estudamos. E aí Raabe entra para a linhagem do rei Davi e, consequentemente, chegando até Jesus. Parece-me que a genealogia de Jesus não poderia ter mulheres do tipo de Raabe. Talvez pudesse ter mulheres do tipo de Eliane, Cirlei, Arice, Maria, Joana, ou seja, o seu nome, que talvez se considere muito melhor do que Raabe, mas o Senhor nos mostra, através da vida desta mulher miserável, escravizada, não ao vinho, conforme nós lemos no texto, mas totalmente escravizada pelo pecado sexual, vida devassa, atrevida, observe, e transforma numa mulher de família, que se torna e entra na genealogia de Jesus Cristo. Ah, minhas queridas, é muita graça de Deus sobre a vida de uma mulher. Talvez você não tenha ainda experimentado, ou talvez você tenha ficado só com o lado da lei e esquecido da graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Raabe, então, essa mulher não é mais chamada de prostituta, mas de justificada pela fé. Qual é a aplicação que isso pode trazer para nós? Se você não é cristã, você pode dizer: olha, eu já andei por tantos caminhos, quantas portas eu já busquei, já tentei realizar tantos desejos do meu coração, não consegui, então eu vou tentar no sexo, nas drogas, né? Tentando achar uma razão de viver. Nós só encontraremos razão de viver na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque existe um vazio profundo na nossa alma, que só pode ser preenchido pela pessoa de Jesus. E Raabe é um grande exemplo nesta hora, nesse momento, e que nos traz esperança, porque independente da condição que você está, e talvez você pense assim: ainda bem que eu não sou escravizada, não tenho nenhum problema nessa vida sexual. Minha querida mulher, se você for honesta consigo mesmo e fundo e analisar o nosso débil coração, que a palavra de Deus já nos diz que o nosso coração, ele não é apenas corrupto, ele é desesperadamente corrupto. E se nós vasculharmos um pouquinho mais, fizermos uma faxina, nós mulheres gostamos disso, né? E observarmos os porões da nossa alma, nós veremos que nós não temos muitas vezes deuses, imagens, mas nós temos muitos ídolos no nosso coração. E nós poderíamos citar aqui uma gama de coisas que nos escravizam, ou de pecados que são diariamente cometidos e que nos levam a nos afastar do Senhor, a nos tornar mulheres muitas vezes insensatas, né? Não necessariamente tão somente na vida sexual, mas hoje em dia existem muitas mulheres, sim, também escravizadas sexualmente, que muitas vezes se utilizam do seu corpo de forma imprópria, que muitas vezes praticam a questão do adultério, apesar do casamento, tentando se saciar de alguma forma. Muitas vezes não com uma pessoa física, mas através das redes sociais. Hoje nós temos várias facilidades. Então, cuidado que você anda olhando, cuidado que você anda fazendo, cuidado no seu comportamento. E se você não é escravizada nessa área, você pode pensar assim: eu não tenho esse problema, mas talvez você tenha o problema de falar mal, ser escravizada pela sua própria língua. Mas como pode, da mesma fonte, jorrar água doce e salgada, glorificar o Senhor e difamar, e caluniar, e murmurar, e ser literalmente diabólica, aquela pessoa, mulher amarga, iracunda, que vive na máscara? Isso também se torna um vício, uma escravidão. E o Senhor, nosso Deus, pode te libertar disso aí. Mas aí talvez você diga assim: não, Cíntia, eu não tenho nem esse problema, nem esse outro. Mas talvez você seja uma compulsiva financeiramente. Você tenta achar a razão da vida através de compras e mais compras e mais compras, e quando se vê já está emaranhada no pecado das dívidas. E a Bíblia diz: a ninguém deveis,
a não ser o amor. O Senhor nosso Deus nos traz o sustento. O nosso sustento não vem do nosso trabalho, o nosso sustento vem do provedor de todas as coisas. O mesmo Deus de Raabe, o Deus dos céus, o Deus da terra. E Ele nos coloca diante dos nossos atos, mensalmente, os valores, os recursos, para que sejam um instrumento da providência divina. E ainda nos informa, administrem bem, né? 90% é de vocês, 10% é devolução como culto ao Senhor, oferta ao Senhor por tudo que Ele é. Então, nós poderíamos passar aqui, olha, uma lista de pecados que muitas vezes nos tornam escravas. E aí, quando nós somos escravas, nós não produzimos, nós não sentimos alegria, nós não temos essa liberdade de fato que só Jesus dá. Somente a transbordante graça de Cristo, que justifica o pecador, poderá dar sentido à sua vida. Mas se você já é cristã, talvez você diga assim: será que não és legalista ao ponto de desfrutar somente da graça de Deus? Talvez você se ache muito forte, muito firme. E eu queria dizer para você que você é fraca e que você é tola, se você pensa assim. A Bíblia diz: aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Confie não nos seus próprios méritos, mas tão somente na graça de Jesus Cristo, na pessoa bendita do Salvador. Você que já faz parte de uma igreja, não tire os seus olhos da graça de Cristo, que tirou das trevas, tirou a minha vida, tirou a sua vida da lama e continua chamando mulheres e homens pecadores para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que Ele nos transporta pela sua graça das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok, aí talvez você pense assim: mas até agora eu entendi algumas coisas, mas eu não sei por que ela é chamada de justificada. E o que é que Deus ainda fez com a vida dela. Essa mulher que foi escolhida, que antes era prostituta, mas que agora é Raabe, a justificada, pôde assim ser progenitora do Messias. A obra de Cristo, o pagamento da sua dívida foi toda encravada lá na cruz, na pessoa de Cristo Jesus. E eu volto a dizer que Raabe é citada por Tiago em Hebreus como uma mulher de fé verdadeira, uma mulher de fé operosa. Fé verdadeira e operosa não é simplesmente ação, ela tem um fundamento, e o seu fundamento chama-se Cristo Jesus, o Messias prometido. Para Raabe, o Messias que ainda viria para redimir o seu povo. Para nós, para mim e para você, o Messias que já veio. Quem crê nisso? A mulher que crê nisso, ela é justificada e tem os seus pecados de uma vez por todas perdoados. Chega diante da cruz Raabe como uma prostituta e sai como uma justificada. Chega como muitas vezes você, uma adúltera, e sai como justificada. Chega diante da cruz de Cristo uma beberrona e sai justificada. Chega diante da cruz de Cristo como uma ladra e sai justificada. Você pode ter chegado diante da cruz de Cristo como uma mentirosa. Tinha mania de mentir e mentia e acreditava nas suas próprias mentiras. Mas a palavra de Deus nos educa. O versículo nos diz que a graça de Deus nos educa. E aí, se você chegou diante do Senhor como uma mentirosa e o conheceu e creu verdadeiramente, você sai daquela cruz justificada. Você chegou diante da cruz de Cristo, talvez, como alguém que traiu, uma traidora, e saiu como uma justificada pelo sangue de Jesus. Você chega totalmente carregada, exausta, talvez pensando: eu não aguento mais. E aí tem um versículo que diz: aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim e eu vos darei shabá, eu vos darei descanso. E aí quando você chega diante do Senhor assim, carregado, sem sentido, exausta, pensando muitas vezes até em tirar a sua própria vida, porque não tem sentido para viver, vá até a cruz de Cristo e você vai sair de lá justificada. Aí talvez você pense assim: ah não, eu estou com minha consciência muito pesada, eu já aprontei
tanto na vida, eu sou pior do que Raabe. Eu não tinha a escravidão na vida sexual, mas eu já fiz coisas que, meu Deus, se passasse um raio-x aqui da minha vida, eu seria a mulher mais envergonhada de todas. Eu sei que Jesus sabe tudo que você já fez na sua vida, tudo que você já aprontou ou que você deixou de fazer, porque nós pecamos quando fazemos aquilo que Ele não permite, e nós também pecamos quando sabemos o bem que devemos fazer, mas nós não fazemos por desobediência. E aí talvez você esteja com a consciência pesada demais, mas eu queria dizer para você que há esperança. Vá até a cruz de Cristo e saia de lá como Raabe, justificada pela graça de Deus. Talvez você chegue lá na cruz de Cristo, cheia de dívida. E agora com a crise financeira, agora piorou um pouco mais. Eu não tenho, acho que é melhor dar um cabo da minha vida, porque se eu já estava endividada, agora sem trabalho, agora com muitas dúvidas passando na minha cabeça. Querida, vá até a cruz de Cristo, mesmo cheias de dívidas, e saia de lá justificada. Talvez você chegue e pense assim, eu não tenho nada disso, Cíntia, que você me falou até agora, graças a Deus. Mas talvez o seu pecado seja rebelião, revolta, uma mulher totalmente revoltada, toda com a mente pensando em cheias de direitos, né? Os deveres, muitas vezes as mulheres que pensam assim, esquecem um pouco dos deveres, né? Elas só querem os direitos. E você talvez chegue diante da cruz de Cristo cheia de rebelião. Eu queria dizer para você que ainda que você chegue cheia de rebelião contra o próprio Deus, talvez você culpe Deus pela miséria do país, pela pandemia, pelo seu estado de pecadora, de não satisfação pela própria vida, mas há esperança para você também. Você pode chegar do jeito que você está diante da cruz de Cristo, mas olha que boa nova maravilhosa. Você vai sair de lá justificada, quando verdadeiramente você reconhecer que és pecadora, que és miserável, assim como eu e como tantas outras mulheres que nós nos deparamos com maravilhosas histórias das Escrituras e que não negam o pecado, a escravidão que muitas vezes acometia, mas que saíram da cruz de Cristo totalmente justificadas e agora são livres, não são mais escravas do pecado. Se torna uma pecadora redimida, regenerada, adotada. Agora eu tenho Pai, agora eu tenho alguém que já enviou seu Filho Jesus para morrer em meu lugar e para de fato me dar vida. Tudo isso que nós falamos até aqui só tem sentido tão somente por uma palavrinha tão pequena, mas de tão grande valor, chamada fé. Tudo isso, toda justificação é pela fé no Filho de Deus. Nós precisamos, minhas queridas, reconhecer a nossa miséria, a nossa pequenez, os nossos pecados, tudo aquilo que nos escraviza, nos distanciando do nosso Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e a pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas também nos diz que onde abundou o pecado, no livro de Romanos, nos diz que superabundou a graça de Deus. Você já sentiu essa superabundante graça de Deus na sua vida? Veja bem, essa superabundante graça de Deus resolve pegar uma mulher desgraçada, ou seja, sem graça nenhuma, né, destruída, escravizada como Raabe. É como se literalmente pegasse um bichinho que você não gosta, chamado rato, assim, ó, pela caudinha, pelo rabinho dele, assim, e aí vai e transforma. Tem condição de uma mulher ser pega assim, como se fosse um bichinho, um ratinho, pelo rabinho assim, e ser colocada ou transformada em uma princesa, uma herdeira, uma filha amada? Uma heroína da fé entra lá na galeria da fé, digna de ser imitada, que serve de exemplo para mim e para você, e que nos traz expectativa e esperança de que nós podemos ter uma vida melhor. Se você nunca conheceu ao Senhor Jesus, hoje é uma oportunidade singular para você, onde você estiver, aí na sua casa, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. E informar para Ele que você se arrepende dos seus pecados. Arrependa-se e creia no Filho de Deus. E, literalmente, você vai ser liberta da escravidão do pecado e justificada pela fé, assim como Raabe foi, assim como a Cíntia foi e tantas outras mulheres que seguem no decurso da história. Minha irmã, eu não sei o que você já fez, mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus pode fazer de você uma mulher diferente.
Uma mulher onde a graça de Deus pode superabundar na sua vida, diante de tudo que ele já realizou através da cruz de Cristo. Paulo e vários personagens entenderam também essa graça e não conseguiu resistir, porque é a graça irresistível, regeneradora. E quando ela chega até nós, ardendo o nosso coração, nenhum homem mortal é capaz de resistir. Pelo contrário, a única atitude é de rendição, nos rendermos a ela e nos tornarmos uma mulher diferente. Assim aconteceu na vida da mulher adúltera, assim aconteceu na vida de Zaqueu, assim aconteceu na vida do cego Bartimeu, assim aconteceu na vida do leproso, assim aconteceu na vida dos cobradores de impostos, assim aconteceu na vida de Simão, o Zelote, assim aconteceu na vida de mulheres importantes, né? Débora, Lídia, era vendedora de púrpura, mas também foi justificada pela graça de Deus. Assim aconteceu na vida de doutores da lei, Nicodemos, um homem super inteligente, mas que em determinado momento disse, quando ouviu, precisa nascer de novo. E ele diz, mas eu posso desse tamanho entrar de novo no ventre? Ele era tão inteligente, mas ainda não havia compreendido essa superabundante graça de Deus na vida dele. Mas ele pôde compreender através da graça do Senhor. Essa superabundante graça pode atingir pessoas tão feridas, talvez, como você, cheias de mazelas, de situações vivenciadas, talvez até na sua infância, mulheres abusadas sexualmente, que talvez tenha tido um passado terrível. Querida, tenha esperança no seu coração. Leve todas essas dores para a cruz de Cristo e você vai sair de lá justificada pelo poder e o único nome que se chama Jesus Cristo. Talvez pessoas que se achavam que tinham tudo, e pessoas também que não tinham nada. Todas essas, quando se encontram verdadeiramente pela graça irresistível e regenerador do nosso Senhor Jesus Cristo, podem assim sair justificadas. Muitos foram a Cristo. Não são todos que irão, não são todas as mulheres que irão, porque a palavra de Deus diz que muitos são chamadas, mas poucas são as escolhidas. E se você já se sente escolhida tão somente pela graça de Deus, você não pode continuar do mesmo jeito, vivendo a sua vida com Deus nesse mesmo patamar, sem nenhum crescimento espiritual. Você precisa rever os seus conceitos. Cuidado para você não se acostumar com o sagrado e levar as coisas de Deus de forma relaxada. Nós já vimos através da vida de Ana que ela levava as coisas de Deus a sério, ela amava o Senhor acima de todas as coisas, ela adorava o Senhor com a sua vida de piedade, ela levava a sério, ela almejava anunciar sobre o Messias. Como anda a sua vida? Como você tem se portado diante dessa superabundante graça de Deus? E se você talvez pense assim, nossa, eu queria sentir isso aí que você falou, mas eu nem sei como, eu não sinto paz na minha vida, eu continuo sobrecarregada por tantas coisas. É fácil, o convite é gracioso, não precisa pagar nada. Todos os meus pecados e os seus pecados já foram encravados quando o nosso Mestre morreu lá na cruz e pagou para sempre as nossas dívidas. Todos os pecados que eu já cometi e aqueles que eu também irei cometer já foram pagos, porque nós temos um advogado junto ao Pai que se chama Jesus Cristo. Com isso, eu não estou dizendo que nós vivemos com uma vida pecaminosa. Pelo contrário, o pecado é nojento. O pecado, nós não temos associação com o pecado. A mulher que verdadeiramente já sentiu essa superabundante graça de Deus na sua vida, ela não vive pecando. O pecado se torna um acidente. E quando eu falo de acidente, observe que ninguém capota o carro todos os dias, por isso que é um acidente, né? Então, é assim o pecado, uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? O pecado tem que ser eliminado por completo, mas nós sozinhas, queridas mulheres, jamais conseguiremos. Mas se confiarmos na graça, na superabundante graça do nosso Mestre, juntamente com ele, sentiremos a paz e a alegria, assim como Raabe sentiu. E como toda a sua vida mudou, com aquele título horrendo, Raabe, a prostituta. Mas agora, a partir do encontro com Messias, tem um título lindo, dizendo Raabe, a justificada. Há esperança para nós, há esperança para a minha vida e para a sua vida. E aí nós poderíamos deixar aqui, apenas para finalizar,
um acrósticozinho do nome de Raabe, para poder nós recordarmos na nossa memória e criar expectativa sobre a nossa vida com Deus. Raabe, o primeiro R aí, ou o único R, na verdade, do nome dela, né? Inicialmente de rebelião. Rebelião contra Deus. Não estava interessada nas coisas de Deus. Procurava os prazeres e satisfazer os prazeres através da sua vida sexual. E não se importava se estava destruindo famílias. Foi assim que Raabe foi encontrada, em rebelião contra o Senhor, né? Contudo, quando o Senhor a buscou através desse regenerar, dessa graça irresistível de Deus, aí Raabe foi aceita, teve aceitação na vida dela. Ela se sentiu acolhida pelo melhor de todos os personagens, a pessoa do Deus Pai Todo-Poderoso, que nos adota de uma vez por todas, para que sejamos as meninas dos seus olhos, já nos diz as Escrituras. Imagine que virada, né? Que transformação da vida de Raabe, que era totalmente rebelde às coisas do Senhor, para agora ser aceita, adotada não simplesmente por um pai qualquer, o que já seria muito bom, a Bíblia até relata que ela tinha pai biológico, mas por um pai de toda a eternidade, que controla todo o universo, que jamais irá abandoná-la, né? O segundo A da vida de Raabe, aí do nome, o acróstico, nos reporta para a anunciação. A partir dali, Raabe se tornou uma mulher que anunciava as verdades do Senhor. Raabe passou a ser uma outra mulher. É certo que todos viam que ela tinha sido transformada, porque toda mulher ou todo homem que se achega até a cruz de Cristo, ela chega como ela está, mas ela não fica como ela chegou. O Senhor nosso Deus transforma, nos dá vida, e vida é abundância. E quando eu falo em abundância, muitas vezes os problemas estão nos sufocando, mas porque nós amamos e nós servimos a esse Senhor. Então, Raabe, ela inicialmente estava em rebelião, depois ela percebeu que foi aceita pela graça irresistível de Deus, passou a anunciar as boas novas de salvação, e o B de Raabe é certo que ela vivia em batalha também, assim como eu e você. É uma batalha para nós, nos preservarmos e desejarmos e querermos, ansiarmos por viver de uma forma digna do Evangelho de Cristo Jesus. Nós caminhamos contra o fluxo desse mundo, mas aguardando de que essa batalha já está vencida na pessoa de Jesus Cristo. As nossas pequenas batalhas da vida não se comparam com o que nos aguarda no porvir, na eternidade, que é para isso que o Senhor, de fato, nos chamou. E a última letrinha do nome Raabe, o E de esperança. Imagina, Raabe se tornou uma mulher casada e uma mulher de um só homem, Salmão, né? E aí foi mãe de filhos, ainda assim. Sim, foi mãe de filhos e entrou como uma progenitora do Messias, coisa que nem eu e você conseguiu fazer, tão somente pela graça de Deus. Então, recapitulando, Raabe, que inicialmente chegou com total rebeldia contra o Senhor, mas que ela ouviu falar, o Israel, povo de Deus, foi até Raabe como instrumento da providência divina, e a partir dali toda a sua vida mudou. E essa rebelião foi dissipada porque ela foi justificada pela fé, e uma fé de forma operosa. E nós não podemos encerrar esse estudo sem mencionar uma das características aqui de Raabe, que é coragem. Uma mulher totalmente corajosa. Ela colocou em risco todo o seu povo. Ela na verdade, era daquela linhagem de Jericó, e não do povo de Deus. Mas quando a graça irresistível do Senhor chega até nós mudamos, não de família biológica, mas a nossa família da fé passa a ter um significado sensacional, que só quem já passou de fato pode saber do que eu estou falando. Raabe também, depois dessa rebelião, sentiu-se aceita, anunciava as boas novas de salvação, vivia em batalha por ser uma mulher digna do Evangelho, com as perseguições e as lutas do nosso dia a dia, assim como eu e você também enfrenta, porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades desse mundo. E também o E, a última letrinha do nome dela, cheia de esperança. E é assim que nós queremos encerrar a nossa palavra nessa hora, minha querida mulher. Encha o seu coração de esperança, de expectativa,
ativa em Cristo Jesus, porque dias melhores virão. Se a sua esperança estiver apenas nessa vida, eu e você, querida mulher, seremos as mais infelizes de todas as mulheres, mas a nossa esperança deve estar naquele que nos justificou, assim como justificou também a vida de Raabe. Que o Senhor nosso Deus abençoe a nossa vida e nos traga à memória essas verdades do Senhor. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Olá, pessoal, passando por aqui para fazer uma indicação para vocês, que é a Bíblia Sagrada Caminhada Bíblica, com reflexões diárias de Daniel Alves. Essa Bíblia tem um plano de leitura anual e ela traz essas reflexões do pastor Daniel, que é pastor no Rio Grande do Sul. Ao adquirir essa Bíblia, você não somente terá um guia tranquilo para lê-la toda, mas também terá essas reflexões diárias e estará contribuindo para a evangelização dessa área tão carente do nosso país, que é o Rio Grande do Sul. Caminhada Bíblica com reflexões do pastor Daniel Alves. Aqui na bio você pode encontrar as informações para a sua aquisição. Um grande abraço, Deus o abençoe.